Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrar, com você aqui para mais um vídeo. Hoje, um super aulão de revisão da banca CPCom. Então, se você chegou até esse vídeo aqui, fica até o final, já deixa teu like aí, tá bom? Já compartilha esse vídeo para os grupos de WhatsApp de professores da sua escola. E nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui os temas mais cobrados da banca CPCom para você, para te deixar bem afiado aí para a tua prova. Importante porque você vai ver o comportamento da banca, como a banca cobra os temas aí, certo? Então, antes de seguirmos, ó, deixa o teu like, ativa o sininho aí, inscreva-se no canal, deixa o teu comentário de onde você nos assiste, certo? E na descrição do vídeo você vai poder baixar gratuitamente o slide da aula, você vai poder baixar os slides. Caso queira dar pausa, fazer antes do professor para corrigir, ó, show de bola, a gente vai seguindo juntos aqui, tá bom? Na descrição do vídeo também o nosso grupo de WhatsApp da Banca Selecom, os nossos aulões de revisão aí da banca. Entra no grupo de WhatsApp, baixa o material, tá certo? Baixa o material que está aqui e um lançamento. Hoje esse aulão é um aulão muito bacana, porque ele é o lançamento do nosso pack de revisão, nosso pack de preparação da banca. Então, professor, o que que vai ter, né, nesse pack de revisão? Mapas mentais, mais de 200 questões em PDF, incluindo português, matemática e informática, além de tudo de parte pedagógica, né, pessoal? Questões em vídeos comentados de conhecimentos pedagógicos. Separei 10 temas com 2 a 3 questões comentadas de cada tema que a banca tem cobrado mais para deixar você, ó, afiadão para a prova aí. E a preparação emocional, que o professor aqui é o único que entrega este conteúdo para você, te preparar emocionalmente para a prova, trabalhar a tua ansiedade, a tua organização para o estudo, as tuas estratégias para a prova, tá certo? Então, são detalhes muito simples, como tudo que o professor aqui tem feito para vocês, mas que faz a diferença. Algo muito importante que eu não posso deixar passar aqui é isso que deixa o professor colocar aqui para você, ó. Você vai clicar no link que está na descrição aí, tá certo? E lá na sua compra, você vai colocar o cupom lá. Lá tem um cupomzinho. Você vai colocar assim, ó. Aprovado 2024, tá certo? Acabou não vindo para esse slide aqui, mas não tem problema. Ó. Você está aí nos assistindo? Você vai anotar isso aqui, aprovado 2024, lá na hora de você fazer a compra, tá? Vai te perguntar assim, você tem um cupom, tá em azul lá. Você vai clicar que você tem um cupom aprovado 2024, você vai ter um desconto, ó, show de bola em cima desse material, que tudo que a gente faz ainda tem um valor muito bacana para contribuir para os seus estudos aí, tá bom? Mas não deixe de colocar não o cupomzinho lá para você aqui, ó, aprovado 2024, tá certo? Então, vamos que vamos às nossas questões aqui, questão de número um da banca. Deixa o prof sair um pouquinho aqui da sua tela. Isso, maravilha. Vamos lá, para a gente ver como que a banca se comporta aí e como que a banca costuma cobrar os temas. Questão de número um. De acordo com a LDB 96, a educação é dever da família e do Estado, para tudo agora. Por que que eu vou grifar isso aqui para você, ó? A educação é dever de quem? Da família e do Estado, lá de acordo com o artigo 2, né? A gente vai ver lá no iniciozinho, artigo 1 e 2 da nossa LDB. Por que que o professor está grifando isso aqui para você? Porque já foi cobrado em prova diretamente essa pergunta. A educação é dever, aí você olha lá a sociedade, você vai nela. Você olha o poder público, você vai nela. Então, da família e do Estado. Lembra que aqui são dois elementos. Com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, proporcionando as condições para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui a gente tem um tripé na nossa LDB, tá certo? Pleno desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Pensando nos princípios da educação, então aqui nós estamos andando, artigo 1, artigo 2, e chegamos até o artigo 3º da LTB, que trata os princípios.
Então, aqui temos o artigo 3º. Se na sua prova, eu já quero te dar um bizu, te dar uma dica muito importante para a tua prova aqui. Vamos lá. Se na tua prova tem tanto a LDB quanto a ACF de 88, os artigos 205 a 214, você vai pegar aqui, ó, os princípios, que não cai em prova não, tá, gente? Isso aqui despenca em prova de qualquer banco, o artigo 3 e o artigo 4. Então, eles estão aonde? Artigo 3º da LDB e está no artigo 206 da CF de 88. Então, você vai estudar os dois documentos, os dois dispositivos juntos, para ganhar tempo. E as garantias, que está no artigo 4º da LDB, que nada mais é que o dever do Estado, garantias, elas estão, ó, no artigo 4º da LDB e no artigo 208 da CF de 88, tá certo? Então vamos à questão. A banca está falando do artigo 3º. Nem sempre, pessoal, a banca vai te entregar o artigo, mas você precisa saber, ó, pensando nos princípios da educação, analisa as assertivas abaixo. Então, número 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É princípio? Exatamente. Está ali no primeiro princípio. Número 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber é princípio? Exatamente como diz o texto da lei. Dá para eliminar, professor? Dá para eliminar aqui letra A, dá para eliminar a letra C. E apenas aí já temos duas questões eliminadas, duas possibilidades de gabarito. Número 3, valorização dentro do espaço escolar, né? Esse aqui não é princípio. O texto da lei diz a valorização da experiência extraescolar. Então, tem que estar muito atento, tem que estar afiado aí, conhecer os incisos do artigo 3. Lei número 4, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ó, perfeitamente aqui. Então, 1, 2 e 4, temos gabarito? Temos. 1 e 2, não. A 4 está correta. 1, 2 e 4, a desvinculação da educação escolar do trabalho e práticas sociais. O texto fala vinculação do trabalho, não a desvinculação da educação, tá bom? É vinculação da educação escolar, do trabalho e práticas sociais. Então, número 5 também errada. Número 1, gabarito, letra B. Questão tranquilinha, né, gente? Só aqui, ó, vários bizus aí para você arrebentar, deslanchar na tua prova, tá certo? Questão de número 2, o inciso 5º do artigo 24. Gente, esse artigo aqui é o artigo que derruba, é o artigo que despenca nas provas também. Claro, por isso que o professor trouxe aqui o artigo 5º, né? O inciso 5º do artigo 24 da LDB, trata dos critérios observados na verificação do rendimento escolar. Considerando que estabelece as alíneas do referido inciso, leia as afirmações que seguem marca alternativa falsa. E você vem aqui, ó, grifa, faz um quadrado, circula, faz o que você quiser. Ele quer a incorreta. Se você já é nosso aluno aí dos aulões, da plataforma, da nossa sala pedagógica, você sabe que quando eu falo que a banca pede a incorreta grita, gente. A incorreta grita. Então, vamos lá. Letra A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os aspectos qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Temos aqui já o nosso gabarito, ele que é incorreta, a banca grita com a incorreta. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, não esqueça isso, artigo 24, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, ou seja, quer um bizuzinho, a qualidade vem antes da quantidade, pronto.
você mata qualquer questão. Já temos o gabarito A de professor aprovado nas provas da CPCOM. Letra B, possibilidade de aceleração de estudo para os alunos com atraso escolar. Exatamente, aqui, ó, tá? Corretinha. Possibilidade de avanço dos cursos nas séries mediante verificação do aprendizado, professor? Também pode. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito, claro. E a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos. Então, se a banca te pergunta qual que é a preferência, qual que deve ser o tipo de recuperação preferencialmente, recuperação paralela ao período letivo. Para os casos de que, gente? Baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, número 2, gabarito letra A. Questão de número 3. De acordo com o artigo 26 da LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, exatamente, da cultura, da economia dos educandos. Nesse sentido, analise assertivos abaixo. Vamos lá. Número 1, os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente, lá no artigo 26, o estudo de uma língua estrangeira e da matemática. Gente, língua estrangeira não é obrigatória aqui, ok? Um estudo de uma língua estrangeira, não, estudo português e da matemática são obrigatórios, inclusive, são as duas únicas disciplinas que nós temos ali no ensino médio obrigatórias, língua portuguesa e matemática. Então, a número 1 está incorreta. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. E aí, pessoal, está certo ou errado? A arte é componente curricular obrigatório? Claro que é. A arte é o componente curricular obrigatório da educação básica. Número 3, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes. Cuidado aqui desse inciso, tá? Lá no artigo 26, ó, indígena, africana e europeia. Então, também está correta nosso gabarito letra E. Muito bem. Questãozinha, precisa conhecer, gente, artigo 24, artigo 26, os artigos 21 a 23 também, despencam em provas aí, tá bom? Tem que conhecer esses artigos aí. Então, nosso gabarito letra E, questão 3. Questão de número 4, vamos ao nosso PNE com vigência entre 2014 e 2024. Constitui um documento que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. Pode perceber muitas vezes que lá no aulão eu não gosto de ler esses contextos aqui. Por quê? Observe que não vai servir para muita coisa. A banca quer te cansar e gastar teu tempo. São os dois objetivos da banca, tá? A Agenda Contemporânea de Políticas Públicas Educacionais encontra no PNE uma referência para a construção e acompanhamento dos planos de educação estaduais e municipais, o que caracteriza como uma política orientadora para ações governamentais e todos os níveis federativos impõem ao seu acompanhamento um alto grau de complexidade. Aí a banca vem e pergunta-nos assim, dentre outras, são metas do PNE. Muito bem. São metas do PNE, ou seja, ela contextualizou, contou uma história, muito bem, vamos analisar. Número 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola e para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Vamos confirmar, essa é a meta 1 do nosso Plano Nacional de Educação. Então, é exatamente isso aqui que diz lá, 50%, 4 a 5 anos, crianças de até 3 anos até o final da
vigência. Então, nós temos a número 1 correta, vamos eliminar. Letra A, 3 apenas. 1 e 3 não pode ser, ó. A banca já me deu aqui. Se a 3 não pode ser, não pode ser 1 e 3. 1 apenas, 1, 2, 3. 2 e 3 não pode ser. Muito bem. 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Pontos importantes aqui. Meta 2, tá, gente? Ensino fundamental de 9 anos. População de 6 a 14 anos. 95% concluem na idade até o último ano de vigência deste PNE. A questão também está correta de acordo com a meta 2. Podemos aqui já também eliminar a letra C e temos gabarito na letra D, porque a 3 está correta. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, a questão está correta. Letra D, o nosso gabarito, D de papai do céu, que nos abençoa tanto, né? E graças a ele a gente chegou até aqui, tá certo? Então, gabarito, letra D, 1, 2, 3 estão corretas, tá bom? Vamos seguindo aqui, questão D, número 5. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo conhecimento de maus tratos envolvendo seus alunos, devem os gestores do estabelecimento de educação básica fazer o quê, meu povo? Vamos lá. O que que ele tem que fazer? Artigo 56 do ECA, questão clássica de prova. Olha, conforme o artigo 56, inciso 1 do ECA, diz assim, olha, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão a quem? Ao Conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, aquela questãozinha que você respira na prova, gasta 30 segundos e mata a questão. Letra E, o nosso gabarito, comunicar ao Conselho tutelar. Nada de delegado ou delegacia, nada de convocar o pai, que os pais já foram avisados. Ó, chamar professor para discussão já foi feito, e Ministério Público, nada disso. O que que diz a lei? Conselho tutelar em caso de maus tratos envolvendo alunos. Número 5, letra E. Tranquilinha a questão, né, gente? Tranquila, tranquila, vamos lá. Questão de número 6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas, expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, de acordo com o ECA, vamos analisar as assertivas aqui. Número 1, criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, vamos grifar aqui esses 4 que pode, vai que a banca dá de cobrar, né? Físico, mental, moral, espiritual e social. Questão número 1 está certíssima, exatamente conforme diz o texto da lei. Questão de número 2, aí, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa de até 11 anos de idade incompletos. Opa, 11 não, 12 anos incompletos. Então, aqui a questão já está incorreta. Criança, 12 anos incompleto, e adolescente, aquela entre 11 e 21 anos de idade. Não, nada disso. Adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Aquela questãozinha também clássica de prova, né, gente? Isso é clássico, falando no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Lindíssima, lindíssima, lindíssima questão. Então, 1 e 3 corretas. A banca quer a sequência correta, gabarito, letra A de professor aprovado. Então, questão 6 também, bem tranquilinha, só de você eliminar a segunda opção que está gritando o erro aqui, você já chega ali a um gabarito bem facinho, tá bom? Questão de número 7, né? Vamos lá para a questão de número 7. Analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso em relação ao que estabelece alguns dos incisos do artigo 206 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, CF 88, que determina que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, nós temos, como o professor disse para vocês, nós temos lá no artigo 3 da LDB os princípios, temos também aqui no artigo 206 da CF o mesmo conteúdo praticamente. O que muda é que a LDB é um documento mais novo, teve mais atualizações e possui mais incisos, mais princípios que a CF de 88. Mas, basicamente, é um documento que dá para ser estudado junto com a LDB em seu artigo 3º, tá bom? Então, vamos lá. Falando dos princípios, vamos analisar uniformidade de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gente, uniformidade de ideias não, é pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, aqui já um Fzinho bem bonito para nós. A segunda, igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, está correta, verdadeira, claro. Até porque, gente, o acesso e permanência não podem ser indissociáveis aqui, tá? Todos os documentos que trabalham, independente, seja qual for o dispositivo, é acesso e permanência na escola, tá bom? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, saber, ó, lindíssima também, verdadeira, gabarito, letra B de bola, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, letra B é o nosso gabarito. Tá gostando do simulado? Como é que tá para você? Tá legal o ritmo, tá bom? Questões bacanas, né? Questões muito interessantes. Separei uma por uma aqui para trazer para você. Já deixou teu like, já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu no canal, puxa teu pé à noite na cama aí, tá bom? Então, deixa o teu comentário aí, tá bom? Todo mundo que comenta passa na prova, gente. Todo mundo que comenta passa. Deixa o teu comentário de onde você é. Deixa o teu comentário, ó, entra no nossos grupos de WhatsApp, vem fazer parte desse grupo dos aulões que a gente vai ministrar de revisão para as provas da CPCOM, tá bom? Então, não fica de fora desse movimento, não. Tá todo mundo aqui dentro e você vai ficar de bobo aí, né? Número 8, vamos lá, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, despencando em várias provas de todas as áreas pelo país, Lei 13.146 de 2015, marque a alternativa correta. Quem fez prova da banca Facete, se não me falha a memória, de Machados, essa questão caiu idêntica na prova. No que se refere às atribuições do professor e de apoio escolar, isso aqui está lá no artigo 8, tá bom, gente? Está no artigo 8º lá da lei, e ela diz o seguinte: letra A, profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário. Exatamente isso aqui, ó, já mato a questão, já tem um gabarito, 30 segundos matando uma questão dessa aqui, tá certo? Se você conhece a LBI, conhece os artigos. Professor, como é que estuda a LBI para a prova? Vou te falar agora. A LBI é o seguinte, ó. Em tese, claro, né? Você vai falar assim, o professor falou só para estudar isso aqui. Não, é igual o ECA, né? Quais artigos do ECA a gente estuda? 1 ao 6, 18, 25 e 53 ou 59. Ah, professor, a banca me cobrou outro artigo. Claro que ela te cobrou. Ela pode cobrar, mas o que cai em prova geralmente são esses artigos da legislação em prova de educação. Lá na LBI, como é um documento que está caindo há pouco tempo nas provas da educação, quais artigos o professor dá atenção aqui, ó? Então, você vai dar atenção aos artigos 1 ao 9,
É aqui que vão vir as tuas questões na prova de professor, ó. E o artigo 27 ao 30. Isso aqui não te libera, não te exime de fazer a leitura do documento e nem passar batido nos outros artigos. A banca pode explorar, mas, de praxe, o padrão das bancas é cobrar uma 9,27 ao 30. Certo, gente? Então, já é um bizu para você bacana aí, para você levar para a tua prova. Guarda esse conceito do profissional de apoio escolar, porque as bancas estão cobrando muito. A Facete veio com essa mesma questão na prova. Acho que eles combinaram juntos ali para dividir o preço do examinador, né? Para fazer a questão. Brincadeiras à parte, eu amo essas bancas, né? Eu amo vocês, tá bom? Brincadeiras à parte. Vamos à questão número 9, de acordo com o Libânio, tendências pedagógicas, o meu tema favorito aí. Libânio diz que as tendências são divididas em liberais e progressistas. Perfeito. Nas tendências liberais, então, vou dar um bizuzinho para você aqui, ó. Nas tendências liberais, nós temos 4 tendências nessa corrente liberal. Aqui nós temos uma corrente que é a crítica e que ela vem para justificar o sistema capitalista. Na linha progressista, não pode confundir com progressivista, lá na plataforma, lá na sala pedagógica, e lá no nosso material, nós vamos ter aula aqui, tem várias questões de tendências pedagógicas, e nos mapinhas mentais, gente, os mapas mentais perfeitinhos. Então, você com os mapas mentais, você não erra uma questão de tendências pedagógicas de banca nenhuma, tá bom? Nas progressistas, nós temos três tendências. Elas são tendências que são críticas, e elas vêm para transformar a sociedade. Então, essa é a primeira grande diferença entre a corrente liberal e a corrente progressista. A pedagogia liberal, então vamos ver como é que a banca dá uma definição aqui para nós nessa questão. Cadê você? Minha canetinha está aqui. Um pouquinho, deixa o professor apagar ali. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para papéis, para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais, exatamente isso aqui, ó. As tendências liberais, elas vêm com o intuito de preparar o indivíduo ali, principalmente a tradicional, para papéis pré-definidos na sociedade. Então, vamos lá. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe. Isso aqui cai muito em prova também. Desenvolvendo sua cultura individual. Observa que quando fala dessa individualidade, que é muito está na corrente liberal, tá? Com isso, as diferenças entre as classes sociais já não são consideradas, já que a escola não leva em consideração as desigualdades sociais. Para o autor, para Libani, existem 4 tendências pedagógicas liberais: tradicional, renovada, progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Levando em consideração essas tendências de cunho liberal, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Quem são os representantes que nós temos aqui? Na tendência tradicional aqui, temos vários representantes, mas é uma tendência bem antiga, né? Nós lembramos daquela educação bancária, o professor detentor do conhecimento, o aluno é um ser passivo que apenas recebe o conhecimento. O que é a figura central aqui na tendência liberal tradicional? É sempre o professor, ok? Então, aonde que nós vamos ter como opção? Aqui, ó, na segunda, tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes, ó. Ele vem para justificar o sistema capitalista, ó. Os conteúdos escolares são separados da realidade social e da capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Ou seja, aqui, ó, prof é a figura central nesse processo
Então, é fácil matar a corrente liberal. Vamos. Como é que eu gosto de fazer essas questões aqui, né? Quem já participou dos nossos aulões, eu sempre digo o seguinte: eu marco as quatro e brinco com os professores o seguinte: escolhe por onde você quer começar. Eu começo aqui na tradicional, eu gosto da renovada não diretiva, a tecnicista também é tranquila. Vai depender muito das palavras-chave que a banca me entregar aqui, tá certo? Para essa questão, eu iria na tecnicista agora. Quem é o representante lá na tecnicista? É Frederick Skinner. Skinner, que também é um teórico lá nas teorias da aprendizagem, ele é um teórico behaviorista ou comportamentalista, certo? Então vamos lá, na corrente tecnicista, o que que acontece aqui? Lembra da década de 70 e 80, os Senais, Senacs, escolas técnicas, né, que são os institutos federais hoje? O que que essa corrente ela preza? A profissionalização e modelar o indivíduo para quê? Para integrar o modelo social vigente. Os conteúdos são objetivos e neutros, ou seja, aqui eu tenho, ó, ó, tecnicista, a própria banca me deu de bandeja essa questão aqui. Se você prestar atenção, ela te deu de bandeja aqui, tá certo? Vamos lá para a renovada progressivista. Aqui nós temos John Dewey como representante, né? Um dos representantes, um dos autores queridinhos aí de muitas bancas. A Facete gosta de John Dewey e as outras bancas também gostam. John Dewey é muito bacana trabalhar com ele, porque na tendência renovada progressivista ela vem para quê? Justamente para romper com a liberal tradicional, com aquela educação bancária, e ele já aqui coloca o aluno como um ser crítico no processo. Então vamos lá. A educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e a construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ó. Então, aqui é o ponto-chave em que eu vou saber que eu estou falando da renovada progressivista. Professor, fiquei na dúvida, eu vou deixá-la por último. Pode deixar que a gente mata com a renovada não diretiva. Na renovada não diretiva, nós temos aqui como um dos representantes Carl Rogers, que é um psicólogo americano que aparece também nas teorias da aprendizagem como um teórico humanista. Então vamos lá, aonde que nós temos essa questão do desenvolvimento, da realização, da empatia? Aqui na terceira, ó, há uma maior preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno. Olha a parte humana entrando aqui, com o autoconhecimento, com a realização pessoal. A gente vai ver muito isso aqui na corrente renovada não diretiva. Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo ao encontro dos interesses e motivação dos alunos. Então, nós temos aqui a renovada não diretiva, nosso gabarito 4132, letra B, ok? Questão muito boa, né? Muito bacana, eu gosto de tendências pedagógicas. Questão de número 10. Para Libani, 2013, na pedagogia tradicional, a atividade do ensino é centrada no professor. Muito bem. Deixa o professor grifar aqui para você. Pedagogia tradicional, liberal tradicional, o professor está no centro do processo, então a atividade de ensino é centrada no professor, que expõe e interpreta a matéria. São utilizados meio como apresentação de objetos. Aqui as aulas são expositivas, tá, gente? O método na pedagogia tradicional é o método expositivo. Ilustrações, exemplos, principalmente a palavra exposição oral. Muito bem. Nesse sentido, vamos analisar os itens a seguir. Número 1. Supõe-se que ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os alunos gravem a matéria para depois reproduzi-la. Ó, exatamente. É tudo que nós temos na tradicional. A memorização.
Número 2, o aluno é um recebedor de matéria e sua tarefa é decorá-la. Exatamente isso aqui, ó. Tudo que é mais tradicional, mais ultrapassado, né? Número 3, o professor coloca o aluno em condições para que ele possa buscar por si mesmo conhecimentos e experiências. Aqui não. Aqui nós temos a corrente progressista já. Nós temos ali Frenet na libertária, Paulo Freire na libertadora e Libânio Saviani na crítica social dos conteúdos. Então, aqui nós temos uma corrente mais progressista, tá bom? Então, 1 e 2 corretas, gabarito, letra I. Questãozinha muito boa também, a gente mata muito rápido essa questão. Questão 11, a avaliação da aprendizagem constitui-se uma etapa importante no processo de ensino e aprendizagem. Sobre a avaliação da aprendizagem, marque a alternativa correta. Então, vamos lá, marcar a alternativa correta. A avaliação somativa tem a função classificatória e permite o replanejamento do ensino. Essa função classificatória que não está na avaliação somativa, né, gente? Não, me perdoem, ela está na somativa, porém ela não vai permitir o replanejamento aqui, tá? Perdoa o prof aí. Então, ela está incorreta, a letra A não é nosso gabarito. Letra B, a avaliação diagnóstica tem a função de verificar os conhecimentos que os alunos possuem e classificá-los conforme o rendimento apresentado. Isso aqui, ó, avaliação também somativa. C, a avaliação formativa tem função controladora, pois tem o propósito de informar ao professor e ao aluno sobre o rendimento da aprendizagem, também identificar as deficiências na organização do ensino. Lindíssima questão, gabarito, letra C de professor concursado, letra C de você vai passar. Questão bem tranquila também. Letra D, o supervisor tem a função de selecionar técnicas e instrumentos de avaliação a serem utilizados pela escola. Claro que não, né, gente? Isso aqui é o professor que faz todo esse papel. Letra E, a prova enquanto instrumento de avaliação de aprendizagem não deve ser utilizada. Como assim? Claro que pode ser como instrumento, várias formas que nós temos de utilizar para fazer a nossa avaliação, principalmente o processo de avaliação formativa, né? Que é a avaliação mais utilizada e aquela que acontece durante o período. A avaliação diagnóstica é a nossa diagnose, aquilo que você faz no início do processo, e a somativa, ela acontece lá no final do processo ou do período, onde você vai dar um número, uma nota, aquilo que o aluno produziu. Aqui no Espírito Santo, no final dos trimestres, os alunos ficam atrás do professor igual doidos, querendo saber a nota. Isso não acontece na terra de vocês, acho que só aqui no Espírito Santo, né? O professor quer saber quanto ele tirou, o que interessa para ele é a avaliação somativa dele, a nota, é aquilo que vai para o sistema, para a família, né? Para fazer um número. Isso tenho certeza, certeza, certeza que não acontece na terra de vocês aí, é só aqui na minha terra do Espírito Santo que acontece isso aí, tá bom, meu povo? Vamos lá para a questão de número 12, sobre a avaliação mediadora. Muito bacana. A avaliação mediadora nos processos de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos a professora Jussara Hoffmann. Professora Jussara Hoffmann, que é a desenvolvedora aqui dessa teoria, dessa avaliação, melhor dizendo, né? Então, a professora Jussara Hoffmann, que é uma teórica da linha construtivista. Vai que a banca te dá de perguntar isso, né? Sobre a avaliação mediadora, quem é representante e qual a linha de pensamento dela. Então, ela é construtivista, avaliação mediadora, professora Jussara Hoffmann. Então, vamos lá. Qual a finalidade desta avaliação? Letra A, levantar dados de informações acerca das aprendizagens dos alunos apenas para decidir acerca da progressão ou não deles. Isso aqui não é função da avaliação mediadora. E mesmo na dúvida, eu vejo palavra restritiva, exclusivamente, obrigatoriamente, apenas, nunca, eu já fico, ó, com a pulguinha atrás da orelha ali. A avaliação mediadora, ela vai muito, mas muito além disso, tá certo? Ela vai verificar competências, habilidades, ela dá valor ao erro do aluno, tá certo? Pense na linha construtivista lá, pense em Piaget, pense em outros teóricos construtivistas, a valorização que se tem o erro aqui que o aluno comete também.
Letra B, aplicar e corrigir atividades circunscritas ao desempenho cognitivo dos estudantes e registrar os resultados de modo a possibilitar o replanejamento sempre que necessário. Isso aqui não é avaliação mediadora nem aqui, nem lá na China, nem em lugar nenhum. Letra C, verificar se o aluno desenvolveu competências e habilidades. Olha aqui, pessoal, exatamente. Atinentes ao mercado de trabalho, a fim de identificar dificuldades, ó, identificar dificuldades de aprendizagem a serem superadas. Exatamente isso aqui que é a avaliação mediadora. Eu vou avaliar, vou verificar o quanto esse aluno desenvolveu, quais competências, quais habilidades. Vou identificar as dificuldades de aprendizagem dele e avaliação mediadora é tudo aquilo que foge a esse processo mais tradicional. Gabarito letra C de 6 vão passar. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa questão de número 13. A ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo. Antes de tudo, a atividade consciente de previsão das ações docentes fundamentadas em opções político-pedagógicas e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas. Para o Liban, em 2013, os elementos do planejamento, objetivos, conteúdos e métodos, despenca em muitas provas aí, né, pessoal? Muitas bancas adoram Libânio, adoram a questão da didática e é um tema delicioso de nós estudarmos. Lá nos elementos do processo de ensino-aprendizagem, nós temos objetivos, conteúdos e métodos. Estão recheados de implicações sociais. Nessa perspectiva, podemos afirmar que, vamos lá, os objetivos educacionais expressam propósitos definidos explícitos quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. Aqui, a banca faz um mix com a tendência crítico-social dos conteúdos do professor Libânio também. Ponto importante aqui. Pergunta lá nos objetivos, né? Quando eu vou lá no elemento objetivo, qual pergunta que eu faço? Para que ensinar? Isso aqui é chave, ó, para responder muitas questões. Para que ensinar? Então, aqui é onde vai gerar a reflexão e que torna também a número 1 corretíssima. Quando fala de propósitos explícitos, ó, eu estou falando de objetivos, tá certo? Então, número 2, o professor precisa saber avaliar a pertinência dos objetivos e conteúdos propostos pelo sistema escolar oficial, verificando em que medida atende às exigências de democratização política e social. Exatamente, questão corretíssima aqui, pessoal. Tranquilinha, tranquilinha, né? A gente fala muitas lutas sociais aí, principalmente Paulo Freire, principalmente em Libânio, lá na tendência crítico-social dos conteúdos. Número 3, não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los, exatamente. Antes, os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática dos alunos para torná-los mais significativos. Essa questão aqui é aquela de você fechar o olho, ó, certíssima. 4, os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo. Como é que é isso, professor? Te explico agora. Você tem aqui, ó, vamos fazer uma linha sucessória, apesar deles não serem muito sequenciais, a gente vai colocar aqui, ó, objetivos, conteúdos e métodos. Vamos ver a perguntinha que a gente faz para os nossos outros dois elementos aqui. No objetivo, o que que a gente pergunta? Para que ensinar? Nos conteúdos, eu pergunto o que ensinar. E nos métodos, eu pergunto como ou o que ensinar. Ou seja, é onde eu vou definir os meios, estratégias, os recursos, os materiais que eu vou utilizar
para que os conteúdos e os objetivos sejam alcançados, tá certo? Então, os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, ou seja, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho objetivo, eu não posso ter método. Como que é isso, professor? Imagina que você está dando uma aula lá, fundamentos do voleibol. Então, lá no objetivo, eu perguntei assim, para que ensinar isso aqui ao aluno? Lá nos conteúdos eu coloco, o que que eu vou ensinar aqui, então? Ah, eu vou ensinar aqui os fundamentos do voleibol e assim, assim, assim. Lá nos métodos, o que que eu vou perguntar? Como que eu vou ensinar esse conteúdo? Eu só consigo definir metodologia se eu tenho conteúdo. Ficou claro para você? Refere-se aqui aos meios, ó, meios para alcançar objetivos gerais específicos do ensino, ou seja, ao como do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir objetivos e conteúdos. Pessoal, conteúdo lá em Libânio é chamado também de elemento mediador. Por que elemento mediador? Porque ele está no meio, ele media os objetivos e os métodos, tá bom? Isso aqui é muito importante, pode cair uma questãozinha dessa, dizendo que os conteúdos são um elemento mediador, você vai ficar, será que é, não é? Pode marcar, pode confiar no prof aí, vai fundo que você vai dar certo aí, tá certo? Então, nós temos aqui todas corretas, gabarito letra C, de 6 vão passar, né? Pessoal, que bacana, chegamos aqui ao final do nosso aulão de revisão da banca CPCom. Espero que você tenha gostado, esse conteúdo aqui foi feito com muito carinho para você, muitas solicitações, né, dos profs aí, professor, faz para nós, banca CPCom. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar esse slide, deixa o teu comentário ao final do vídeo, tá bom? Vai lá, comenta, quem comenta passa, tá, gente? Ó, é papo. Eu te desafio a fazer isso. Quem comenta passa, deixa o teu like, inscreva-se no canal e aí você abençoa também o nosso trabalho. Manda esse vídeo para os profs lá dos seus grupos de WhatsApp, tá certo? Manda lá para conhecer o trabalho do prof. Davi Moraik, tá bom? Beijo no coração. Forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.